senhor presidente dessa comissão, senhoras, senhores parlamentares, eu gostaria de dizer a todos que sou um pequeno produtor rural no estado do Mato Grosso. Eu moro na cidade de Nova Mutum, num assentamento chamado Paulo Marape, no lote 297. Portanto, sou um assentado do INCRA e... Obrigado. Sou um assentado... Alô. Alô. Oi? Certo. Tudo bem. Sou um assentado do INCRA, fui assentado no ano de 1998, a minha carta de 1998, minha CIPRA no INCRA. Acho que todos os senhores sabem o que é isso. Eu quero dizer aos senhores que a reforma agrária é uma maravilha. A reforma agrária, ela desbravou o meu estado do Mato Grosso, ela desbravou o estado do Pará, ela desbravou o estado de Rondônia. No tempo do regime militar, ela funcionava. A reforma agrária feita da maneira correta, ela é uma maravilha. Ela sustentou e deu os parâmetros do nosso país nas décadas passadas, 70, 80. A reforma agrária é uma prática, inclusive, de outros países, como, por exemplo, nos Estados Unidos. A reforma agrária também desbravou os Estados Unidos. No tempo do presidente Abraham Lincoln, foi feita a maior reforma agrária daquele país. Nunca se precisou invadir um centímetro de terra para que isso fosse feito. E até a redemocratização do nosso país, a reforma agrária funcionou no nosso país. Ela realmente se dispôs a fazer a colonização e a distribuição de terra no nosso país e funcionou. Eu falo isso de viver isso, de ver isso. Eu cheguei em Sinop, no Mato Grosso, no ano de 1977. Eu tinha 5 anos de idade. Sinop era um projeto de reforma agrária terceirizado, onde o governo entra com a infraestrutura e uma colonizadora faz a distribuição das terras, a venda das terras. Depois eu mudei para Lucas do Rio Verde, que hoje é uma das cidades mais pujantes desse país, e mais prósperas desse país, que era uma agrovila de um assentamento. E, senhores, nunca precisou se invadir um centímetro daquelas terras. Hoje a cidade de Lucas do Rio Verde se destaca no cenário nacional, tem a maior planta frigorífica da América Latina e é uma cidade magnífica, que um dia foi uma agrovila do INCRA. Daquela cidade, senhores, saíram os maiores produtores de soja do planeta, entre eles o nosso vice-governador do estado. Foi um dia sentado do INCRA e prosperou. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque naquela época se concluía a reforma agrária, se fazia o que rege o contrato do assentado. E para isso, senhores, é muito fácil entender o que aconteceu com a reforma agrária. Nós tivemos no decorrer do nosso país várias leis que modificaram o sentido da reforma agrária. E eu tenho assistido todas as sessões dessa CPI, e eu noto que às vezes isso falha ao entendimento de muitas pessoas por falta de conhecimento, não saber o que de fato é a reforma agrária e como tudo se deu. Primeiro, senhores, nós temos uma divisão dentro da agricultura. Quando se criou a lei da agricultura familiar, se separou a agricultura em 2 pedaços. Um pedaço que chamam de Salvador do Mundo, que produz 70% de alimento para o povo, que é a pequena agricultura, deram um nome e fizeram políticas públicas para ela, que é a chamada agricultura familiar. Outra é o agronegócio, que é o bandido, que envenena, que mata. Isso tudo, senhores, é mentira, são falácias. A agricultura é uma só, e ela sobrevive uma só. Se alguém aqui comeu um ovo frito, eu sempre repito isso, esse ovo só teve esse ovo porque tinha o soja e o milho para a galinha comer. E se alguém fritou esse ovo, foi num óleo de soja. E se foi numa banha de porco, também precisou do soja e do milho. A agricultura é uma só. Quando dividiram a agricultura, criou-se um cisma que faz hoje com que as pessoas sejam inimigas dentro de um setor só. Isso é uma prática ferrenha dentro do nosso país. Divide-se tudo para poder conquistar. Outra lei que foi feita e que realmente funciona é a lei da reforma agrária. A própria lei da reforma agrária, ela diz no seu artigo 6º que toda terra que está invadida, ela não pode ser destinada para fins de reforma agrária ou que tenha público possessório. Ela não pode ser destinada para a reforma agrária.
Se tiver recorrência, isso é um prazo de 2 anos. Se tiver recorrência, é muito mais. Então, essas leis foram criadas com um objetivo, e esse objetivo chega nessa CPI. Quando vocês, às vezes, perguntam como que é o financiamento de tudo isso, como que tudo isso funciona, como que pode ser um organismo tão poderoso, os tais movimentos sociais, como são ditos, esses organismos são poderosos porque eles têm bases. Em cada cidade existe um sindicato dos trabalhadores rurais que perdeu sua função. Quando se fala um sindicato de um trabalhador rural, ele é um sindicato que representa aquela pessoa que trabalha na agricultura, no servidor da agricultura. Quando a pessoa recebe uma de terra, compra uma de terra do INCRA, porque a terra é comprada, ela não é doada. O INCRA desapropria uma área de terra e vende a pequenos produtores. Por isso existe um contrato de assentado. Quando isso acontece, o sindicato não mais representa aquela pessoa, porque aquela pessoa passa a ser o produtor. E quando eles pegam o sindicato e colocam o sindicato como representante da agricultura familiar, está errado. O sindicato dos trabalhadores rurais não representa os produtores rurais, representa os trabalhadores rurais. Todo sindicato é ligado a uma central, que é uma federação, chamada lá no estado de FETAG, e depois ligado à CONTAG. Então eles têm uma organização no país inteiro. É isso que os senhores precisam se atentar quando se fala sobre financiamento. Quando se fala sobre os programas onde os senhores visitaram aqui na CPI, um lugar que estão chamando de Centro de Doutrinação. Existe um programa que foi falado ontem aqui, inclusive o líder máximo do MST falou que ontem se orgulhando de ter formado advogados num programa chamado Pronera. Os nossos filhos são obrigados a estudar nas escolas, doutrinados pelo MST, e nós nada podemos fazer. Eu tenho 3 filhos, 2 deles estudaram numa escola com esse regime que o Pronera impõe, aonde faz exatamente a doutrinação dos nossos filhos para criar os tais dos 100 terrinhas. Se os senhores digitarem 100 terrinhas em qualquer rede social, os senhores vão saber do que eu estou falando. Eu acho que todos já sabem. O INCRA, recentemente, com a nova política que se instalou, retornou um programa chamado CONDRAF, que é um conselho para trabalhar junto com os movimentos ditos sociais, que de sociais não tem nada. São movimentos. Quando se fala em criminalização do MST, senhores, os senhores não precisam criminalizar o MST, ele já é criminoso. O movimento que está se pintando de social já é um movimento à margem da lei, já é marginal por si só, porque não existe nenhuma lei que legitimize a invasão de propriedade privada. Quando, no passado, foi debatido outras vezes em outras CPIs, inclusive teve a CPI da FUNAI e do INCRA, que foi debatido assuntos relevantes, mas que no final o resultado foi somente para os assentados que estão lá, que eu repito, não são assentados do MST, são assentados que são colocados pelo governo federal num programa de reforma agrária que é bom, mas que foi desvirtuado. Naquela CPI criou-se inclusive uma lei que proíbe a transferência dos lotes. É um direito previsto inclusive no contrato, tanto na lei da reforma agrária como no Estatuto da Terra e no contrato do assentado. Quando se faz um assentamento, senhores, o governo primeiro compra uma área, adquire essa área. A desapropriação não é expropriação, a desapropriação é justamente a aquisição daquela área. As benfeitorias são pagas em dinheiro e a terra é paga com títulos da dívida agrária. Então ele pega e faz a separação dos lotes e vende esses lotes a pequenos produtores. Gostaria de mostrar aos senhores o meu contrato de assentamento. Esse aqui é o meu contrato. Existe um contrato. E esse contrato, na cláusula 4ª e na cláusula 6ª, nos dá o direito de no 10º ano termos o nosso título de propriedade. O que aconteceu durante todo esse tempo, de Fernando Henrique para cá, é que nós não tivemos o direito de propriedade. Por isso chegamos onde chegamos. Eu escutei na reunião de ontem que se os senhores quiserem acabar com invasões, é só colocar todo mundo, dar terra para todo mundo. Eu digo para os senhores, se quiserem realmente fazer a reforma agrária, deem o nosso direito, que está realizado em contrato, para que cada assentado possa ter o seu título e ser propriedade da sua área. Aí sim estaríamos fazendo a reforma agrária no nosso país. Quando acabou a CPI da FUNAI do INCRA,
houve um acórdão do TCU. Esse acórdão que houve no TCU, ele criou regras, criou situações para os assentados que tornou inviável a produtividade de todos os assentamentos. Quando eu escuto aqui pessoas dizendo que o MST produz arroz orgânico, eu gostaria que me mostrasse qual região do MST, onde está a fazenda, onde está o sítio, onde está a chácara, onde está o metro quadrado de terra que eles têm que produzem arroz. Quem produz, o que produz são assentados que deveriam ter a sua liberdade e que são usurpados por um movimento que pega isso e faz com que se eles estivessem produzindo. Então, senhores, tudo que foi feito até aqui foi para desvirtuar o real sentido da reforma agrária. E quero dizer mais uma coisa: não existe um assentado do MST. Se alguém me provar o contrário, eu peço perdão. Um assentado do MST não existe. Existe um assentado que o INCRA vendeu a ele uma propriedade rural e que nunca cumpriu o seu contrato. Se alguém me mostrar uma carta de ocupação dada pelo MST de ocupar um pedaço de terra, ou se alguém me mostrar um contrato de assentamento, ou uma autorização, uma CCU, ou qualquer coisa assim que seja do movimento social, eu posso aceitar. Fora isso, eu não consigo. Está tirando a minha questão. Deputado, por favor. Deputados. No ar, por favor, para o deputado. Obrigado, senhor presidente. No meu estado, senhor presidente, depois que as coisas mudaram nos últimos tempos e não houve mais invasões de fazendeiros, amigos nossos, irmãos nossos, pessoas que produzem nesse país, lá no meu estado se tornou uma prática comum se invadir as reservas florestais dos assentamentos. Pelo FNL, pelo MST e todas as outras entidades aí. E um assentamento especial, senhor presidente, eu gostaria de, não sei se posso falar assim, mas gostaria muito de fazer um desafio a essa comissão. Entregar, senhor presidente, um dossiê do senhor, juntamente com uma audiência pública que agora falo como deputado estadual, fizemos lá nesse assentamento, que hoje é uma cidade pujante também, chamada Itanhangá. E eu gostaria de entregar para o senhor um dossiê. E eu tenho certeza, senhor presidente, o desafio que eu faço a essa comissão é que visitem um local, não escutem somente o que eu estou dizendo aqui, mas visitem esse assentamento especial. Se os senhores se dispuserem a fazer isso, os senhores vão ver o que é pressão do outro lado para que os senhores não vão. Nesse assentamento já houve 3 grandes operações da Polícia Federal. Isso leva décadas já que está acontecendo. Nesse assentamento existe um lote que foi tomado de uma família. Nesse lote está um acampamento do FNL, antes do MST, depois do FNL, ou seja, tudo a mesma coisa. Para tomar o lote dos assentados. Existem pessoas lá que já têm o seu título. Esse título foi constado como inválido para que possa ser tomado das pessoas que estão lá produzindo. Eu gostaria muito de entregar ao senhor, não sei se pode, se tem algum protocolo ou não, mas gostaria muito de entregar ao senhor, ou para o relator, para que o senhor analise. Mas eu garanto ao senhor que nesse assentamento, chamado Itanhangá, no meu estado, os senhores vão saber o que de fato é o terror com os produtores rurais. Tem aqui deputados do meu estado, a Bíblia, a Amália, que sabem do que eu estou falando. Então, senhor presidente, eu gostaria de me colocar à disposição para qualquer tipo de inquisição, qualquer tipo de pergunta, qualquer tipo de situação aqui, porque, como eu disse, sou um assentado, conheço muito do que tem acontecido nos assentamentos e digo ao senhor, repito mais uma vez, não existe um assentado do MST.